Salve rapaziada, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, me chamo Diego, sou trader investidor. No vídeo de hoje é um vídeo diferente, é a nossa tela que está aqui, né, que é a tela do Health Lab, software, esse utilizado aí pelo Storm e muitos outros para fazer backtest. Beleza? A gente vai avaliar aqui o Inside Bar. Iremos avaliar o Inside Bar no... deixa eu até abrir aqui. Iremos avaliar o Inside Bar em 3 tempos gráficos, né? Que é o semanal, o diário e, eventualmente, o 120 minutos. O de 1 hora eu não fiz aqui, eu não peguei aqui as informações, mas a gente pode fazer aqui durante esse vídeo também, dar uma olhadinha para ver como é que vai se sair. O objetivo é a utilização do Inside Bar no Eden dos traders, que é a utilização da média móvel de 8,80 subindo, né? Isso caracterizaria a nossa tendência. O nosso parâmetro de entrada e saída serão o seguinte: no parâmetro de entrada, a utilização ficou em 8% de ganho, então quando fizer 8% a gente sai. Né? Isso vai variar um pouco dependendo do nosso time frame, obviamente. 8 a 6% e o stop mais ou menos 3% também dependendo do nosso time frame. No Health Lab eu ainda não aprendi a fazer o stop na mínima do candle. Então, por isso que eu utilizei um stop de 3% e um ganho de 2 vezes mais ou menos, ou 2 vezes e meia mais ou menos. Né? Que seria, por exemplo, a porcentagem de 6%, ou eventualmente 5% e um stop de 2, 2,5%, algo dessa forma. A gente vai avaliar se essa estratégia ela funciona e como é que ela é desempenhada em alguns papéis. Beleza? Basicamente, aqui para o Inside Bar eu já salvei aqui, né, a regra, a estratégia, ele está aqui, ó, salvo aqui, ó, ele está salvo aqui, tá vendo? Justamente porque deu um trabalho para fazer, eu não estava conseguindo fazer essa estratégia no Health Lab, não é tão simples, precisa ter a combinação de algumas regras, e essas regras possuem condições, então não estava conseguindo usar as condições, mas aí consegui desenrolar e aprender. Fiz a importação do banco de dados, que tem vídeo aí no canal também ensinando a importação. Então, se vocês quiserem fazer igual, é só baixar essa versão aqui, que é 6.9, versão de avaliação mesmo, dura 30 dias. Vocês conseguem fazer a importação da base. A base também disponibiliza o gratuito. E podem testar. Lá na base vai ter 120 minutos, semanal e diário. Beleza? Então vamos abrir aqui. Né? Quais serão as regras? Né? Aqui primeiro, antes da gente selecionar um papel. O Inside Bar, basicamente falando, a gente precisa utilizar ele a favor da tendência. Normalmente ele é utilizado a favor da tendência. E o nosso critério, né, vai ser a seguinte: teremos uma barra. Eu vou colocar tudo de preto porque é independente de qual a barra. Temos uma barra, por exemplo, desse tamanho e outra barra aqui dentro dessa, caracterizando o Inside Bar. E teremos, né, a média móvel de 80 aqui e a média móvel de 8 aqui. Isso caracteriza a nossa tendência. Isso seria o nosso ponto de entrada, que é o Inside Bar. Sendo isso daqui vermelho, por exemplo, e aqui verde, não importa. Né? Ou então, por exemplo, aqui verde e aqui vermelho. Também não tem problema. O nosso critério é que precisa estar acima das duas médias. Bom, a regra aqui ficou a seguinte: o Sell Stop Loss, que será o nosso Stop Loss, né, o que a gente vai parar quando bater, será de 3%. Aqui, ó, será de 3%. O nosso Take Profit será de 8%. Beleza? Então, basicamente, é mais do que 2-1 aí o risco retorno. Qual é a nossa condição de compra? Nossa condição de compra é justamente quando ele romper a máxima,
do candle. Então ele precisa fazer o rompimento da máxima do candle. Esse é o critério que nós utilizamos aqui para fazer que seja um inside bar, né? Então o candle ele decresce com uma barra. Tá vendo? Ó, perceba aqui, ó. Deixa eu apagar isso aqui. Perceba aqui, ó, a condição, certo? Então temos uma máxima decaindo. Isso aqui está falando isso, certo? E ele está comparando só uma barra anterior. E aqui vai ser uma mínima subindo. Vou mostrar para vocês. Ó, vai ser uma mínima. Tá vendo? Uma mínima subindo que caracterizaria, né, um inside bar. Essa mínima daqui, ela é maior do que essa mínima. E, por exemplo, se aqui tiver uma velhinha, essa máxima daqui, ela é menor do que essa máxima daqui. Esse setup, ele está sendo operado na ponta da compra apenas. Beleza? Então, vamos colocar aqui logo o banco de dados de ações, né, que é o gráfico diário. E aí vamos rodar esse backtest para todos os ativos aqui que eu tenho em ações. Acho que tem um total de 300 ativos. Obviamente que talvez alguns nem existam mais. Ele vai rodar aqui para cada um e para todos e vai dar um apanhado geral. Eu vou deixar aqui na descrição também do vídeo o download com a planilha desses testes, desses 3 testes, né, para vocês poderem avaliar qual é o melhor, né, basicamente falando. Beleza, explicando algumas coisas aqui do Health Lab, certo? O Health Lab aqui ele está com todo esse tamanho de posição, né? Ele está com todo esse tamanho de posição justamente porque como eu tenho uma base aqui para futuros, né, que é o mini índice, o valor do índice futuro ele é 120 mil. Então, se você deixar um valor básico aqui, por exemplo, de 10 mil, que é o que normalmente fica, se eu não estou enganado, quando você for fazer o backtest, ele não carrega nada, porque você basicamente não tem dinheiro baseado aqui no programa. Por isso que está aqui bem alto, certo? Esse valor aqui de 1 milhão aqui para a gente fazer o backtest. Mas não se atenha ao valor. A gente pode mudar aqui, mas não se atenha ao valor. O range que ele está pegando é toda a nossa base que a gente tem desse banco ações, né, que vai de 1930 a 2021, 19/5/2021. Lembrando que, obviamente, cada ativo entrou na bolsa em um determinado período, então vão ter ativos que não tem essa base inteira, né, digamos assim. Vai ter ativos mais antigos, vão ter ativos mais novos, então isso é muito relativo, mas ele vai pegar toda a base que eu possuo, que é uma quantidade boa, para você fazer o backtest. Mas em torno de 5 anos já era suficiente. Vamos fazer até assim, vou colocar aqui mais recente dos últimos 5 anos, né? Vamos ver se ele não... Como é uma base grande, ele demora um pouco, é normal. Bom, perfeito. Esse aqui, explicando como é o backtest, né? Esse aqui, ele é um apanhado geral do backtest, né? Então, de forma geral, em todos os ativos, ele foi lucrativo. Não bateu o buy and hold, obviamente. Certo? Então, a gente precisa deixar isso claro. Mas, de forma geral, ele foi lucrativo, sim. De forma geral, com relação a todos os ativos que eu possuo, aqui, ó. Todos esses ativos aqui, tá vendo? Ele fez esse backtest, então ele teve um percentual de acerto, né, de 34%, aproximadamente 35%, um loss de 65% aproximadamente. Mas é lucrativo, porque o payoff é 2,44, né? Quando você ganha, você está ganhando 2
2,44 vezes. Um fator de recuperação do drawdown 4,28, também interessante. E basicamente é isso, né? E um profit factor também de 1,27, também sendo acima de 1, já é interessante. Vamos ver aqui, no total tivemos 3.651 trades em toda essa base, foram positivos, contra 7.000 que foram no loss, um total de 10.600 trades, 10.666 trades. E mesmo assim é um setup lucrativo, né? Um setup que funciona desde que esteja em uma tendência clara e definida, que é as nossas médias móveis de 8. Então vamos aqui colocar por símbolo para ele fazer a avaliação. Isso aqui a gente não precisa, então vamos apagar para não misturar aqui, não embananar a nossa cabeça. Deixa eu aumentar aqui para ficar melhor, para ver essa arruma de informação. Bom, perfeito. Basicamente falando, aqui é o backtest para o gráfico diário para cada ativo e ele faz um resumo, né, de como foi o comportamento aí, para cada ação. Por exemplo, vamos pegar aqui alguma ação conhecida, BID4. Temos essas informações aqui para BID4. Ele teve um profit, que é um lucro, de R$766 mil em toda a base de dados do BID4, né? E não bateu o buy and hold. Aqui, ó, não bateu o buy and hold, mas foi lucrativo, certo? O profit per bar aqui, né, que é o ganho por barra, foi em torno de R$4.000, mais ou menos, conforme o trade andava. Aí ele mostra o buy and hold por barra também, extremamente alto, justamente também porque o BID4, nesse caso, ele só subiu, digamos assim, então o buy and hold vai se desempenhar bem melhor, né? Teve um total de trades de 42 trades e um percentual de acerto de 44%. Basicamente, o que isso quer dizer? Para o gráfico diário, se a gente for olhar aqui, deixa eu pegar outro que seja também lucrativo, né? Por exemplo, azul 4 aqui. Perceba que temos um lucro também aqui, R$700 mil. Quase batemos o buy and hold, né? Um profit per bar aqui de 3.000. 47% dos trades realizados e um total de acerto de 42%. Então, em média, o inside bar para o gráfico diário, dependendo do papel, ele funciona dessa forma. Ele vai ter em torno de 40 a 45% de acerto, mais ou menos. Vamos apagar isso daqui e ver por porcentagem os ativos que tiveram mais um desempenho maior, né? Enjo 3. Vamos avaliar aqui Enjo 3. Perceba que Enjo 3 tem pouca base de dados, né? Então ele pegou aqui desde quando ela começou. Se eu não estou enganado, foi aqui 9/11/2020 até agora, basicamente falando, ele teve um único trade, pelo menos pelo que eu estou vendo aqui, que tenha rompido, né? Um único trade que tenha rompido e esteja a favor das médias. E foi. Esse foi o trade aqui, as duas médias estão cruzadas para cima. Esse aqui é um inside bar. Esse aqui é um inside bar e ele rompe aqui. Um alvo aqui, inside bar, entradinha aqui. Vamos ver aqui, ó.
Aqui embaixo mesmo. Esse mesmo. Com um risco de 8%. Então perceba que isso também depende da base de dados. Então quando você, por exemplo, fizer essa estatística, é interessante você tirar alguns dados, os dados mais discrepantes, você precisa, por exemplo, esses daqui, ó, tá vendo? 100%, você precisa fazer a avaliação e remove esses dados, porque ele gerou pouco trade, né? Gerou só um trade, ó, aqui a quantidade de trades, tá vendo? Muito baixa. Então você precisa você precisa basicamente operar o inside bar, né? Quando tem muitos trades, por exemplo, desculpa, Magalu 3, olha lá, 57 trades, 61%, né, o NIP aqui, ó, perceba que gera resultado. Deixa eu ver outro aqui interessante também, 38, 50%. PL34, não conheço esse ativo. Bpunk também, ó, 50% de acerto, 32 trades em toda a base que a gente tem. Perceba que tem HGLG11 também, tem uns FIIs aqui, então muita coisa misturada. Então essa base está bem completa. EZTC 47%. Mas o que eu posso dizer? Vocês não precisam pegar por taxa de acerto. A taxa de acerto não quer dizer nada. Vocês precisam pegar por... vocês precisam avaliar, obviamente, ativo por ativo, mas isso daqui vai servir como um filtro. Vocês vão pegar os ativos que renderam um maior lucro, porque os ativos que renderam um maior lucro vão ter um payoff melhor, e o payoff é o que a gente precisa para ser lucrativo, né? E não a taxa de acerto. Daqueles backtests que a gente mostrou ali, a taxa de acerto era 30%, e mesmo assim ele era lucrativo. Então vocês precisam pegar os ativos que melhor performaram, que melhor tiveram lucro, e olhar o teste um por um. Então aqui vão ter vários ativos, ó. Ter vários ativos que performaram de forma lucrativa, certo? Vocês vão escolher os que tiveram bons trades, assim, boa quantidade de trade, os que tiveram uma taxa de acerto boa. Então vocês precisam fazer todo esse filtro. Por isso que é interessante jogar no Excel. Aqui, ó, é interessante jogar no Excel porque vocês criam um filtro e vocês colocam aqui, vai tirando, né, e vai fazendo o filtro aqui. Seleciona os que foram maior, um exemplo. Vou dar um exemplo aqui. Seleciona esses 4, CSN. Aí você seleciona os que teve, por exemplo, desses 4, o maior profit per bar, né? Aí você vai lá e roda o backtest dele sozinho para ver como é que ele está performando. Quer ver? Deixa eu ver se eu encontro aqui. CSNA para a gente fazer aqui. CEMIG, não. Tá. CSNA3. Tá aqui, ó. CSN, ela performou da seguinte forma. Foi lucrativa, certo? Não bateu buy and hold. Esse valor de ser lucrativa, como eu falei, ele é relativo, porque depende do que está registrado aqui, o que vocês colocaram na conta, né? Um exemplo. Né, ele fez o backtest de 2016 até 2021, então uma quantidade boa de backtest. Tá ok? Número de trades 10 mil. Ô, rapaz, deixa eu só ajeitar aqui porque ele tá pegando todos os trades aqui, são aquelas estatísticas. Deixa eu fechar e refazer. Apenas para CSN. Pronto, agora sim. Aí vocês vão fazer isso, vão rodar e vão avaliar. Ó, ela foi lucrativa, não bateu o buy and hold, fez um total de trades de 39, 16 trades foram no lucro, 23
no negativo. Um payoff de 2,34, interessante. Também aqui Profit e Recovery Factor interessante, foram acima de 1, quase 2 praticamente. Tem uma taxa de acerto de 40% dos trades. E basicamente isso que a gente faz a avaliação. Aqui tem todas os trades realizados desde 2016 aqui que ele pegou. Olha lá, desde a nossa base de 2001, do 8 de 2016, ó, foi fazendo, né? 8% de ganho. Cadê nossa regra aqui, ó? Aqui. 8% de ganho para 3 de loss, né? A curva de capital do buy and hold aqui extremamente alta, né? Porque por conta do valor que tem aqui, então ele, como um ativo que subiu muito também, ele vai muito assim distante. Mas a gente percebe que a curva de capital ela está acima do zero, tem alguns drawdowns, o que é normal acontecer. Mas o fator de recuperação é interessante também para ajudar a fazer o fator de o seu capital se recuperar de forma rápida, né? Óbvio que tem a avaliação do contexto, mas perceba que a taxa de acerto é 40% aqui, ó. Então ele vai girar em mais ou menos em torno disso, 40, 45% de taxa de acerto. Beleza? Eu vou deixar essa tabela aqui para vocês consultarem dos 3 tempos gráficos, diário. Aqui, ó, diário, com um target de 8%, um stop gain e um stop loss de 3%. Um semanal eu aumentei, um target de 16% e um stop de 6%. E 120 minutos eu coloquei 8% e 3% também. Vamos olhar aqui no semanal. Vamos olhar aqui no semanal. Cadê? Já no semanal, 16% e 6%, né? Então aqui será 6% e aqui será 16%. São valores que dá para atingir no semanal, certo? Por isso que eu coloquei esses valores. Cadê a performance aqui? Vamos ver como é que funcionou. A BCB4 foi lucrativo, 33% de acerto. Também 33% nesse outro ativo. A L3 aqui ele não pegou base de dados. Muitos ele não faz porque não pegou base de dados. Prejuízo. Agro 3 lucrativa, 44% de acerto no gráfico semanal. 60%, né, em Alpa 3, Alpa 4 aqui 53%, extremamente lucrativo, poucos trades. Payoff aí de 2,66, então bem interessante também. Vamos ver se a Loop 4, R$282 mil, 40% de taxa de acerto. Atom 3, 50%, aí fez um trade só. Azul 4, 7 trades também, está no lucro, 42% de taxa de acerto. Um payoff de 1,90, já o recovery factor ficou abaixo de 1, né? Então tudo isso vocês precisam olhar. B3SA3 também, interessante. Vamos olhar aqui os 120 minutos. Performance, 120 minutos. Eu vou deixar com aqueles mesmos targets ali, de stop e alvo, pra gente avaliar. Apesar de que na planilha eu mudei, mas vou deixar o mesmo. Mas perceba que os mesmos ativos, ó, BCB4, Agro 3, Azul, tá vendo? Quase bateu o buy and hold no 120 minutos, Azul. Com 37% de acerto só. B3SA3. Perceba que normalmente o tempo gráfico ele sendo alto, né?
digamos assim, 120 minutos, 60 minutos, diários, semanal, eles ficam com registros parecidos. Porque funciona, esses tempos gráficos são mais inerciais. Você tem, não é assim tão volátil, né, quanto, por exemplo, 10 minutos, 15 minutos. Né? Então, você percebe que a maioria dos backtests com relação a pontos já conhecidos, inside bar, preço, fechamento e reversão, ele é interessante, ele funciona para determinados ativos. Então, essa é a ideia do vídeo, justamente você pegar essa planilha e avaliar os ativos e depois fazer a verificação. Obviamente, você pode até colocar regra de coloração no Profit e ficar fazendo a avaliação e fazer seus trades baseado nisso, né? E ter, por exemplo, como alvo e stop mais ou menos essas porcentagens também. Tudo dentro do seu gerenciamento de risco. Ó, BRKM5, metade aqui do buy and hold, 33%. CCRO3 já não é interessante porque é um ativo mais de volatilidade, então é interessante usar um IFR2 nele. CSN também é 35%. E aí, batendo buy and hold, CVC, bateu o buy and hold 41%, ó. 1 milhão aqui, 440 mil, bateu o buy and hold. Então perceba que tudo isso vocês precisam fazer, né, a sua avaliação, né, do que é interessante. ENEV3 também funciona, 44% dos trades acertados. EZTC3 funciona também, metade do buy and hold, 40%. Então o vídeo é esse, avaliamos aí o Inside Bar em alguns tempos gráficos. Esse vídeo é mais para BDR aqui, vamos ver. Esse vídeo é mais para compartilhar essa planilha com vocês, para que vocês possam ter uma ideia dos ativos que funcionam melhor. E aí, a partir disso, vocês fazem esse apanhado no Profit, podem fazer as cotações ali, né? E, por exemplo, fazer programações lá no Profit para ver como é que vai se desempenhar, ou regra de coloração, por exemplo, ou um robozinho, né, daquele que fica mostrando quando comprar e quando vender. E por aí vai. Beleza? Espero que tenha ajudado. Vamos ver no gráfico que eu achei interessante. Vamos ver no gráfico T, índice futuro. Aqui no índice futuro ele fez 3 trades só, precisa ser ajustado. Isso aqui não tá correto. É um gráfico de 10 minutos. Ó. Perceba que no índice futuro é diferente para fazer os backtests. Ele pegou aqui e está com a posição aberta até lá. Justamente porque 8% de 130 mil é diferente, né, de uma ação de 30 reais. Né? Então aqui os alvos são diferentes. Mas é isso aí, beleza? Espero que tenha ajudado. Deixa o like, se inscreve no canal. É muito importante. Tamo junto, vai ficar aí para fazer o download. Até a próxima. Valeu, falou.